Olá, turma! No vídeo de hoje faremos a correção da avaliação final da terceira unidade, tá? Então vamos lá, nossa primeira questão. A gente tem aqui um carro de massa M sobe uma ladeira cuja inclinação é 30 graus em relação à horizontal, com velocidade constante de módulo igual a 72 km por hora. Então, a velocidade do nosso carro é 72 km por hora, que é igual a 20 metros por segundo. Sabendo que o motor desenvolve uma potência útil de 120, potência útil média, né? De 120 kW, qual a massa do carro? Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado e despreze as perdas por atrito e resistência do ar. Então, vamos primeiro entender o nosso problema. A gente tem aí um carro subindo uma ladeira, tá? Com inclinação de 30 graus em relação à horizontal, tá? A gente tem um carro aqui subindo a ladeira. Então, a nossa força atua na mesma direção do deslocamento desse carro, certo? A força feita aí pelo motor para deslocar o carro atua na mesma direção do deslocamento. Então, a nossa potência média, potência útil média, ela pode ser calculada como sendo o produto da força pela velocidade, certo? Mas que força é essa? Se a gente tem aqui um plano inclinado, a nossa força, ela vai coincidir, o carro está indo com velocidade constante, então a nossa força ela vai coincidir com a nossa componente PT da nossa força-peso. Lembra que a gente tem duas componentes da força-peso num plano inclinado. Então, a nossa força coincide com a componente PT, tá? Então, F é igual a PT, que é dada por P vezes o seno do ângulo de inclinação, que nesse caso é 30 graus, certo? Então, vou pegar essa equação aí e substituir no lugar de F na potência útil. Então, a gente vai ganhar que a nossa potência útil média é igual a P seno de 30 vezes a velocidade, certo? Onde esse P é a força-peso. E a força-peso a gente sabe que é dada pelo produto da massa pela gravidade. Então, a gente vai descobrir quem é essa massa. Então, substituindo os valores, 120 kW é 120 mil watts. Então, a gente vai ter que 120 mil é igual a M, que eu não sei quanto é, vezes G, que é a gravidade, que é 10, vezes seno de 30, 1 sobre 2, 0,5, né? Vezes a velocidade, que é 20. Então, 120 mil, resolvendo essa equação aí, é igual a M vezes 20 vezes 10, 200, dividido por 2, dá 100, né? Então, 100. M vezes 100. Logo, a massa é igual a 120 mil dividido por 100. Então, simplificando os zeros aí, a gente vai ter que a massa é igual a 1.200 quilogramas, tá? Então, questão 1, alternativa C, 1.200 quilogramas. A questão 2, a gente tem agora uma força, a gente tem a força na questão, né? A questão quer que a gente descubra o trabalho realizado por um deslocamento, tá? Onde a força foi dada igual a 25 newtons. E aí ele sofre um deslocamento horizontal. Esse deslocamento é de 20 metros, tá? Então, D é igual a 20. Formando a direção da força com a direção do deslocamento, forma um ângulo de 60 graus. Então, a gente já viu que trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento, que a questão deu aí, né? Então, trabalho é 25 vezes 20 vezes o cosseno de 60. E o cosseno de 60, a gente já viu, relembrando que é 1 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 25 vezes 20 vezes 1 sobre 2.
20 dividido por 2 dá 10, então tal é igual a 25 vezes 10, que é igual a 250 joules. Trabalho é dado em joules. Então, questão 2, alternativa A, 250 joules. Questão 3 é uma questão sobre rendimento, tá? Então, aqui foi dado o rendimento do motor, que é de 25%, que é o mesmo que 0,25, ou 1/4, né? E ele percorre uma trajetória retilínea, horizontal, a uma velocidade de 20 metros por segundo, tá? Sabendo que a resultante das forças nessa condição é igual a 600 newtons, vamos determinar a potência total definida pelo motor, tá? Então, a potência útil, a gente já viu, né, que a rendimento é potência útil dividido pela potência total. A gente tem o rendimento, tem como descobrir a potência útil, dadas as informações, tá? Da nossa questão. A gente tem aí que a potência útil vai ser o produto da força pela velocidade, certo? Então, vai ser F vezes V. Então, potência útil vai ser 600 vezes 20, que é igual a 12.000, né? 12.000. Logo, a potência total vai ser igual a potência útil dividido pelo rendimento. Então, vai ser 12.000 dividido por 1/4, ou seja, dividido por 0,25. Então, aqui é 12.000 dividido por 0,25, que é o mesmo que 12.000 vezes 4, certo? Vezes 4, que é 48.000 watts, tá? Então, questão 3, alternativa D, 48.000 watts. Questão 4, a gente tem agora um praticante de wakeboard, é puxado por um barco com velocidade constante de 26 km por hora. Sabendo que a potência do barco é de 28.000 watts, 28.000 watts, vamos determinar a tensão na corda segurada pelo esportista. Essa questão foi uma questão que nós fizemos em aula, certo? Então, 26 km por hora é o mesmo que aproximadamente 7,2 metros por segundo. E aí, potência, ele está sendo puxado por uma velocidade constante, né? Então, a potência vai ser igual a força vezes a velocidade, tá? Onde a nossa força aqui vai ser a força de tensão, a força de tração na corda, que é o mesmo que a força de tensão. Logo, substituindo aí os valores dados, então a gente tem que 28.000 é igual a F vezes 7,2. Então, F é igual a 28.000 dividido por 7,2, que é aproximadamente 3.889 newtons. Então, questão 4, letra C, 3.889 newtons. Questão 5, que era uma questão subjetiva. Então, vocês teriam que fazer as contas aí e dar o resultado em valor, né? Não tinha alternativa. A gente tem um motor elétrico, ergue um bloco de 600 quilos a uma altura de 5 metros em 15 segundos e com velocidade constante. Determine a potência desenvolvida pelo motor, tá? Então,
a potência aí é dada. O motor ele tá erguendo um bloco, né? Então, a força aí do motor, ela coincide, né? Em modo é igual a força-peso. Então, a nossa potência, a potência do motor, é dada por trabalho vezes trabalho dividido pela variação do tempo, que é o mesmo, como nesse caso é velocidade constante, é o mesmo que força vezes a velocidade, certo? Então, isso é igual a força vezes a velocidade, onde a velocidade vai ser deslocamento sobre variação do tempo. E o nosso deslocamento vai ser um deslocamento vertical, que é dado pela altura, certo? Que o motor ergue o bloco. Então, o nosso D é 5. Então, 5 dividido por 15. 5 sobre 15, que vai ser igual a 0,3 segundos. Metros por segundo, né? 0,3 metros por segundo. Logo, a força vai ser a força-peso, né? Coincide com a força-peso, que é massa vezes gravidade, ou seja, 600 vezes 10, que é 6.000. Então, a potência aí do motor vai ser de 6.000 vezes 0,3. Desculpa, 0,3 não, aqui dá 1/3, né? É aproximadamente 0,3. Então, vamos deixar 1/3 mesmo. 1/3. Então, 6.000 vezes 1/3, que é o mesmo que 6.000 por 3, que é igual a 2.000 watts, tá? 2.000 watts, que é o mesmo que 2 quilowatts, certo? Então, questão 5, 2.000 watts ou 2 quilowatts, tá? Questão 6. A questão 6 é uma questão teórica, né? Então, a gente tem aqui, analise as proposições com relação aos conceitos de trabalho, energia cinética e energia potencial. Então, vamos ver qual ou quais das afirmações está correta. O trabalho realizado por uma força conservativa é independente da trajetória que une dois pontos quaisquer na mesma dimensão do espaço. Verdade, né? O trabalho pela força conservativa só depende do ponto final, do trabalho no ponto final e do trabalho no ponto inicial. Não depende da trajetória. Então, a afirmação é verdadeira. O trabalho realizado pela soma de todas as forças sobre um objeto é igual à variação da energia cinética. Verdade, né? O trabalho realizado coincide com a variação da energia cinética. Então, item 2 também é verdade. O item 3. A variação da energia potencial gravitacional é nula para todas as trajetórias que unem dois pontos quaisquer. Nem sempre, né? Então, a alternativa item 3, falso. A energia cinética nunca pode ser transformada em energia potencial. Também é falso, né? Tanto a potencial pode ser transformada em cinética, como a cinética ela pode sim ser transformada em potencial. Logo, somente os itens 1 e 2 são verdadeiros. Alternativa A. Certo? A questão 7 trata sobre trabalho realizado por uma força que não é constante, né? Uma força variável aí. Então, a gente já viu que trabalho realizado por força variável, ele coincide com a área da região abaixo do gráfico. Então, para a gente determinar esse trabalho aí, vamos calcular a área dessa região. Então, de 0 a 5 quilômetros, a gente tem aí um trapézio, tá? Então, vamos determinar a área desse trapézio. Então, a área aí, a área do trapézio, ela é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vai ser base maior, a gente tem o quê? De 0
a 5, mede de 0 a 5 é a base maior, né? A base menor é 2, a altura é 6,4. Então, base maior é 5, mais base menor 2, vezes altura 6,4, dividido por 2. Então, a área aí do trapézio vai ser 5 mais 2, 7, vezes 6,4 dividido por 2 dá 3,2, certo? Então, 7 vezes 3,2 vai dar exatamente 22,4, tá? Então, a área aí é 22,4 milijoules. Alternativa B. Questão 7, alternativa B. Questão 8. A 8 também é teoria, certo? Então, a gente tem que, durante uma aula de educação física, ao realizar um exercício, um aluno levanta verticalmente um peso com sua mão, mantendo durante o movimento a velocidade constante. Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é um trabalho positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto ao do movimento do peso. Se ele atua no sentido oposto ao do movimento, então o trabalho teria que ser negativo, certo? Então, alternativa A está errada. Alternativa B, positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido ao do movimento do peso, que é, né? Ele levanta verticalmente, então a força exercida por ele está atuando na mesma direção e no mesmo sentido do peso. Então, a gente vai ter um trabalho positivo. Então, questão 8, alternativa B. Tá? Questão 9. A 9, a gente tem aí 2 rinocerontes na disputa por uma fêmea, colidiram frente um com o outro. O maior tinha 1.200 quilos, então a massa do primeiro rinoceronte é de 1.200 quilos, a uma velocidade de 36 km por hora, que é igual a 10 metros por segundo. Já o segundo rinoceronte, ele tem massa igual a 1.000 quilos e a velocidade é de 20 metros por segundo. A velocidade já foi dada em metros por segundo. Vamos determinar a energia cinética total nessa colisão. Então, a energia cinética total aí vai ser dada pela soma das energias cinéticas dos 2 rinocerontes, certo? Então, energia cinética 1 vai ser massa vezes quadrado da velocidade, então 10 ao quadrado, dividido por 2. Então, isso é igual a 1.200 vezes 100 dividido por 2, que é igual a 1.200 por 2 dá 600, então isso aí dá 6.000, tá? 60.000, desculpa. 60.000, né? E a energia cinética do segundo rinoceronte vai ser 1.000 vezes 20 ao quadrado, dividido por 2. Então, isso vai ser igual a 1.000 vezes 400, dividido por 2, que vai dar 200.000. Logo, a energia cinética total é dada pela soma dessas duas energias, vai ser igual a 60.000 mais 200.000, que é igual a 260.000 joules, ou 260 vezes 10 ao cubo. Então, alternativa A. Questão 9, alternativa A. E para finalizar, a questão 10, que também é sobre teoria, né? E a gente não precisava fazer conta. Porque a questão diz que, com relação aos conceitos relativos à energia, se um automóvel tem a sua velocidade dobrada, o que acontece com a energia cinética? Então, energia cinética é massa
vezes o quadrado da velocidade dividido por 2. Então, se eu dobro a velocidade, a energia cinética ela vai quadriplicar, porque a velocidade está elevada ao quadrado. Então, o que é que acontece com a energia cinética? Quadriplica, tá? E assim a gente finaliza a correção.